Não sei absolutamente nada de pesquisa. Não sei quais livros devo utilizar na hora de elaborar o meu TCC. Penso em fazer mestrado, mas por onde começar? Quero ter uma publicação, mas não sei o que fazer. Calma, calma, calma! Eu, professor Guilherme De Luca, neste vídeo trarei essas informações básicas. Compartilharei com você minhas experiências sobre pesquisa acadêmica. Desde iniciação científica, as minhas primeiras publicações, participações em congressos, elaboração do TCC, até a minha vivência no mestrado. Vem comigo a partir de agora, porque tenho certeza que vai valer a pena. Oi, tudo bem? Meu nome é Guilherme, você já deve me conhecer. Muitos aqui que assistem esse canal são os meus alunos, inclusive os meus orientandos de TCC, porque este vídeo será de caráter obrigatório a partir de agora para eles. Mas eu quero compartilhar com vocês toda a minha vivência em relação à pesquisa acadêmica, elaboração do TCC, publicação de artigos, congressos. E este vídeo, eu tenho certeza que ele irá nortear você a desenvolver uma ótima pesquisa, uma ótima redação jurídica, ou pelo menos ele vai te inspirar a pesquisar mais. É óbvio que não tem como eu compartilhar aqui anos de pesquisa acadêmica em um compilado de alguns minutos, mas quero sim que este vídeo ele seja uma referência de algo que eu nunca tive. Eu nunca tive lá atrás, sempre busquei ajuda nos amigos, nas pessoas, mas eu tive um apelo de alguém que pegou, me deu a mão e veio. Não, eu fui atrás. E é isso que eu quero fazer com você a partir de agora. Mas vamos lá. Vamos falar primeiramente de TCC. TCC é um ponto muito importante. E alguns alunos, injustamente, falam que eu costumo ser chato na banca. Por que eu costumo ser chato na banca? Professor, porque você pega muito na questão de metodologia, você pega muito nos aspectos relacionados a esse desenvolvimento. Pois bem, vamos falar do desenvolvimento do TCC. Eu nem vou entrar aqui no assunto de projeto. Projeto de TCC pode ser tema de um outro vídeo. Se quiser, comente aqui, evidentemente. Mas vamos lá. Como eu começo a escrever um TCC, vamos fazer um paralelo. TCC não, artigo científico. Porque hoje, na maioria das graduações, inclusive nas que eu leciono, não é mais um TCC, é um artigo científico. E TCC, ele era muito mais complexo, ele tinha uma estrutura diferente. Diferente desses artigos que hoje são elaborados, o que é mais simples. Sim, você que está fazendo um TCC aí via artigo, é uma forma muito mais simples do que um TCC. Mas não estou aqui para menosprezar ninguém, pelo contrário, estou aqui para ajudá-lo. Como que eu recomendo você fazer o seu TCC? E eu gosto de ser honesto. Eu gosto de ser honesto com o aluno de uma forma que talvez eu diria aí que ninguém foi comigo de tal honestidade, de tal situação. Por que ninguém foi honesto comigo de tal ponto? Porque quando falavam para mim da pesquisa, só falavam basicamente que eu tinha que pesquisar. Você tem que pesquisar e blá blá blá, travou lá na outra câmera, vamos voltar para essa aqui. E você tem que pesquisar, você tem que fazer o seu trabalho e é o que importa, é o que vai valer a pena. De qualquer maneira, a pergunta que eu sempre falo para o aluno: qual é o teu intuito com esse TCC? Você quer levar a vida acadêmica? Ou você só quer fazer esse TCC porque você precisa só se formar? Se o aluno ele quer só se formar, a gente segue por um caminho. Se o aluno ele quer levar uma pesquisa a sério porque ele pensa basicamente... Aí você está gravando, toca interfone, o cachorro que late, ou o vizinho que bate palma, é tudo que acontece. Mas vamos lá, vamos voltar aqui na gravação. Pois bem, como eu estava falando para vocês, então quando eu falo para o aluno, você quer fazer o TCC só para graduar, a gente segue um caminho. Qual é o caminho? A gente faz o trivial, a gente faz aquilo que tem que ser feito necessariamente. O quê? Cumprir com as obrigatoriedades, dentro da lei, dentro dos limites legais, evitando o plágio e evitando aí qualquer transtorno. Agora, se você
Quer vir para a pesquisa? Fica aqui nesse vídeo, que eu vou te ensinar de uma forma ampla. Dica: se você quer fazer um TCC, ainda que seja trivial, acompanhe também no vídeo, porque nós vamos falar tudo o que precisa ser feito de uma forma inteligente para pesquisar e, obviamente, isso contribuirá para o seu desenvolvimento, contribuirá aí para a sua melhor percepção deste trabalho. Olha só que interessante, eu aparecendo aqui no cantinho da sua tela. Por quê? Resolvi colocar o meu Google aparecendo para você, porque nós vamos conhecer algumas páginas. Na realidade, eu já deixei a página aberta aqui. Eu fui lá no Google e digitei COMPED. O que é o COMPED? Para você que pesquisa na área do direito, é o Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito. Eu já fiz parte do COMPED quando fazia mestrado, doutorado, e como o nome já diz, é um conselho de pesquisadores compostos por mestres e doutores de todo o Brasil na área do direito. Então nós podemos afirmar que nós temos aqui a nata da pesquisa jurídica dentro do direito concentrada neste conselho. E o COMPED, ele fomenta bastante a pesquisa jurídica no Brasil. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer para nós que o COMPED ele realiza congressos, eventos, e cada congresso, evento ou revista sai uma publicação. Publicação essa que é gratuita e que você pode consultar dentro do site do COMPED, que é esse site aqui, que eu abri para você. Beleza? Olha aí na sua tela que interessante. O COMPED, pessoal, a gente vai explorar bastante ele hoje. Mas antes de explorar ele, olha que interessante aqui esse link. Ele tem um link aqui que chama Publicações. Publicações, você pode clicar aqui, ó, em periódicos, artigos COMPED, pôsteres, publicações de parceiros. Vamos aqui em artigos de COMPED. O que seria artigos de COMPED? São os artigos dos eventos. Eu, quando fazia mestrado, eu ia muito para COMPED, eu adorava ir para COMPED. Fui em vários cantos do Brasil aí pro COMPED. E aí, que interessante. Vamos pegar aqui o último evento que teve. O último evento que teve, ele sai diversos livros, que são os anais. Quinta série, não é disso que eu estou falando. Nós estamos falando aqui, pessoal, basicamente, do quê? Nós estamos falando dos anais, que são os livros do evento. Lá nos anais, nota-se, nós temos livros em todas as áreas do direito, ó, processo civil, jurisdição, teoria da justiça, direitos e garantias fundamentais, novas tecnologias, tributário, direito de saúde, políticas públicas, criminologia, política criminal, blá, 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 blá. Tem de tudo, tem de tudo, tem de tudo para você consultar. Quando você clica dentro de um livro desse, ele aparece esse texto aqui, ó, nunca li esse texto, em off aqui, ó, sigilo, e embaixo ele vai aparecer diversos trabalhos que foram publicados no COMPED. Então, por exemplo, temos aqui, ó, eu entrei num livro que é Biodireito e Direito dos Animais. Vamos supor que o meu TCC é sobre direito dos animais. Vamos ver se eu acho algo que possa ser aproveitado para o meu trabalho. Ó, o bem-estar animal e a insegurança alimentar. Olha que tema interessante. Vamos abrir aqui. É um trabalho que foi publicado, beleza? Um tema bem bacana. Quando eu entro nesse artigo, eu tenho aqui uma publicação que ela foi elaborada por pesquisadores do direito, provavelmente mestres, mestrandos, doutores, doutorandos. Ó, eu conheço a professora Norma Sueli Padilha, ela já deu aula no programa de mestrado que eu estudei. A professora Norma Sueli Padilha é uma referência, muito simpática por sinal. Aqui, ó, bem-estar animal e insegurança alimentar. Temos aqui, né, a publicação, e essa publicação ela é interessante, professor? Porque essa publicação, ela foi só autorizada, ela só foi publicada porque esse artigo ele foi avaliado por doutores, esse artigo avaliado por doutores à cega, ninguém viu que ele foi aprovado. Uma vez que ele foi aprovado, uma vez que ele passou, ele teve que ser apresentado no congresso, discutido e depois saiu nos anais. Então ele tem um rigor científico, muito mais do que esses sites qualquer que vocês pegam no Google, sem critério algum. Então aqui nós temos um texto que é um texto científico que eu posso utilizar para citar, eu posso utilizar para referenciar sem medo algum. Ah, professor, eu gostei dessa citação que ele utilizou aqui do Peters 2021,
Eu posso copiar e colar? Não, eu não recomendo fazer citação da citação. A BNT até permite em alguns casos. Mas, teoricamente, eu posso ir lá nas referências bibliográficas dele, descobrir quem que é esse Peter aqui, ó. Vamos ver quem que é o Peter. Peter. Cadê o Peter, meu Deus? Ó, N. Peter, Animals in International Law, 2021. É um livro internacional. Eu posso ir no livro original e caçar, buscar e pesquisar. Eu posso fazer isso. Ou seja, eu posso citar fontes completas, eu posso citar fontes perfeitas para o desenvolvimento do meu trabalho. E, gente, quando eu cito um artigo científico esse artigo científico, ele tem muito mais valor academicamente falando, abre aspas aí, por que abre aspas? Do que a utilização de um manual qualquer. A academia, quando eu falo academia, não sou eu, e muito menos Smart Fit que eu pago e não vou. A academia, ela tem esse preconceito muitas vezes com esses manuais, porque eles entendem que o manual ele não é uma fonte de pesquisa, mas ele só é um compilado de algo que já existe, que não houve um rigor acadêmico na sua elaboração. Então, por exemplo, quando você utiliza situações de textos como esse, você está utilizando um critério acadêmico muito maior. Um critério acadêmico que eu posso dizer para você que ele tem um valor muito mais interessante. Não para por aí. Eu recomendo você também no Google, e no Google você digita assim, ó, periódicos CAPES Direito. Vamos traduzir o que é o periódico CAPES para vocês? Para a gente entender de uma maneira geral, de uma maneira muito clara? Eu acho que eu estava travado na tela de novo. Mas tem problema não, estamos entre amigos. No periódico da CAPES, quando eu digito isso, o que seriam os periódicos CAPES? A CAPES, ela nada mais é que o MEC do mestrado e do doutorado no Brasil. Ela regulariza o mestrado, doutorado, ela que dita as regras, ela que vai normatizar tudo. E o que acontece? Eles possuem revistas, todo o programa de mestrado e doutorado no Brasil tem revistas científicas que são avaliadas. E essas revistas, elas podem ser encontradas nesse portal de periódicos da CAPES, ou se você for de forma direta, ó, você dá um Google ali, ó, digita periódicos CAPES, qualis. Qualis é o critério de nota. Aqui tem, ó, consulte qualis periódico. Vamos consultar, que é a plataforma Sucupira. Aqui você pode achar em qualquer área diversos periódicos. Se você der um consultar lá, vai aparecer uma série de revistas, uma série de elementos. Ó, vamos colocar A1. O que é A1? A1 significa que são periódicos que tem uma nota bastante alta. Então, o que isso significa para nós? Ó, o tanto de revista que vai aparecer aqui. Revistas do Arquivo Nacional. Beleza. Se você for aqui no Google e digitar periódicos em direito CAPES, vai aparecer diversos sites com várias listas de periódicos, ó, Revista de Direito Administrativo da FGV. Você clica aqui, pessoal, e vai aparecer uma série de elementos, uma série de periódicos que você pode consultar, ó. A UFC, ela listou aqui quais são os periódicos com qualis que tem previsão lá no site do governo. E você pode consultar de forma gratuita. Então, o que significa? Periódico direito com qualis. Vamos colocar assim no Google. Quando eu coloco isso com qualis, vai aparecer então, ó, Revista Qualis A1 do Direito, Vladimir de Oliveira. Olha o tanto de revistas que aparece. Cada revista dessa, pessoal, que eu posso clicar, eu posso entrar aqui de modo aleatório, ela tem, além dela ter uma nota boa, ela tem artigos com alto rigor acadêmico. Ó, direito animal de novo, hein? Direito animal hoje tá me perseguindo nesse vídeo. Então essas fontes de pesquisa, elas servem muitas vezes para eu utilizar no meu trabalho, para eu utilizar no desenvolvimento da minha pesquisa científica como um todo. Professor, você recomenda a utilização? Mas é lógico que eu recomendo, porque tem um rigor científico muito grande e que vai te ajudar
no desenvolvimento do trabalho. Vai ajudar no desenvolvimento do trabalho. Beleza? Vamos para mais dicas desse TCC. Uma vez que eu falei para você sobre o desenvolvimento da pesquisa do TCC, basicamente, nós vamos pensar em como eu tenho que montar o meu TCC. E deixa eu compartilhar aqui na tela com você o Word. Eu vou ficar na diagonal porque eu vou usar outra tela aqui. Quando eu elaboro um TCC, eu costumo... Aliás, um TCC não, um artigo, mas que a gente pode comparar ao TCC. Eu costumo fazer a estratégia. Primeira coisa que eu preciso saber, quantas páginas eu tenho que ter ou eu posso ter? Ah, professor, você tem que elaborar um trabalho. Você tem que elaborar um trabalho, por exemplo, de 20 a 25 laudas. Vamos na tela. Então, imagine a seguinte situação. Eu tenho que elaborar um trabalho de 20 a 25 laudas. Esse trabalho tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas. O que isso quer dizer para nós, pessoal? Isso quer dizer para nós, basicamente, que dentro de 20 a 25 laudas eu tenho que ter tudo isso. Mas atenção, esse item aqui, ó, que eu chamo para você de introdução, e esse item aqui, que é a conclusão, deixa eu fazer uma observação aqui. São os últimos itens que serão elaborados pelo aluno. Por quê, pessoal? Quem começa a fazer o TCC pela introdução ou pela conclusão, começa errado. Por que começa errado? Como que você vai introduzir ou concluir algo que ainda não existe? Não tem como você fazer isso. Não tem sentido fazer isso. Então, são os últimos itens que você faz no desenvolvimento do seu trabalho. Segundo ponto, você começa pelo desenvolvimento, como eu apontei para você. Se você começa pelo desenvolvimento, aqui no desenvolvimento é o corpo do seu trabalho, é onde tem que ter as ideias que você apresentou lá no seu sumário. Se você vai desenvolver um TCC de mais ou menos, eu posso citar para os senhores aí 20, 25 laudas, eu recomendo que você tenha pelo menos de 4 a 5 subtítulos no seu desenvolvimento. O que são os subtítulos? Os itens que tem. Então vamos imaginar que o tema do meu TCC seja sobre relação de trabalho e emprego nos dias atuais. Gente, isso aqui é só um tema nada a ver, tá? Nem recomendaria fazer esse tema, porque esse tema tem uma série de nuances. Mas é só pra gente aqui desenvolver. Então olha que interessante. Se eu for desenvolver um tema disso, vamos imaginar que os meus tópicos seriam de desenvolvimento. Conceito e definição de relação de trabalho e emprego. Eu deveria falar também dos principais aspectos práticos que diferenciam os institutos no âmbito do direito, basicamente. Não tem problema aqui que eu estou escrevendo errado, tá? Não está indo institutos aqui, meu Deus, foi. Vamos imaginar que eu queira falar também o seguinte: implicações jurídicas nas relações de trabalho e emprego. Aí vamos para a polêmica, porque o trabalho ele tem que ter um ponto de polêmica, né? Que é até a resposta da pergunta da introdução que a gente vai falar. Então o que seria? Mas na realidade que você já desenvolveu lá no projeto. Então o que eu tenho que colocar aqui também? A polêmica seria tendências legislativas acerca das novas formas de trabalho e emprego. E por final, comparativo jurisprudencial. Olha que só, eu já desenvolvi aqui o que eu quero falar no meu TCC. Então o que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer para a gente, de uma forma bastante clara e de uma forma bem simples, que então eu tenho todos esses tópicos contando ainda com introdução, conclusão e referências. Então se eu tenho de 20 a 25 laudas, é recomendável que eu utilize aí pelo menos umas 2 laudas de introdução, umas 3 laudas para esse tópico,
umas 3 laudas para esse, 3 para esse, 3 para esse, e esse tópico aqui, comparativo jurisprudencial, 4. Então nós temos aqui, conclusão, vamos colocar aí mais 2 laudas e meia e referências, 2 páginas de referência, porque a referência é tudo aquilo que eu vou utilizar. Então eu tenho aí por base, eu não sou bom em matemática, mas vamos ver, 2, 5, 8, 11, 14, 18, 19, 20, meio, 22 páginas e meia de planejamento que eu tenho se eu escrever um TCC dentro dessa estrutura. Por que é importante eu ter isso em mente? Porque agora eu já sei o quanto que eu tenho que escrever dentro de cada tópico. É uma regra exata? Não, não é uma regra exata. Porque pode ser que um tópico eu desenvolva bem mais e o outro eu não consiga desenvolver e eu até venha descartar ele. Eu posso descartar ele. Eu não sou obrigado a ficar com esse tópico até o final do desenvolvimento do trabalho. Mas isso serve para você não ficar naquele desespero de contagem de páginas no final. Esse é mais um ponto importante que eu gostaria de colocar para você aqui na nossa aula. Sobre o desenvolvimento do texto, eu não vou te ensinar neste vídeo a desenvolver o texto, mas eu quero trazer algumas considerações que eu sempre presto atenção quando vou fazer uma banca, por exemplo, de TCC. O que acontece? A escrita. Cuidado, por exemplo, em escrever assim. Pude perceber, pude notar, verifiquei. Gente, utilize a linguagem no impessoal. Verificou-se ao longo da pesquisa, notou-se no presente estudo, percebeu-se com o estudo. Isso dá um ar de seriedade maior para o desenvolvimento do seu trabalho. Outra coisa importante, cuidado com citações longas. Tem gente que utiliza assim, tudo isso aqui, um espaço assim, de citação recuada. Sabe quando você recua aqui assim, em 4 centímetros, diminui a fonte? Isso desvaloriza bastante o trabalho. Por que desvaloriza bastante o trabalho? Porque dá a impressão de que você está se utilizando aí de um método para tentar burlar, para tentar ganhar páginas. Não que muitas vezes isso não seja na prática. Mas a banca percebe isso. E ela nota que você não estava com vontade de escrever, e aí você escreveu uma citação imensa, uma jurisprudência, um acórdão imenso para tentar burlar. Então eu não recomendo fazer isso. Professor, mas é relevante. Então, utilize recortes dessa citação e entre a citação, coloque parágrafos do seu texto explicando aquilo que está sendo colocado. Professor, figuras, desenhos, anexos, recomenda? Em último caso. Somente se a figura, a tabela, o anexo ele for essencial para o seu texto jurídico. Somente nisso. Outra coisa, eu recomendo também você nunca terminar o texto com uma citação. Você sempre termina com um parágrafo de sua autoria. Ou seja, se você tem uma citação e não tem mais o que escrever, coloca um tópico de fechando, interligando o texto atual com o próximo tópico. Isso vai dar uma conexão no seu trabalho. Aliás, de um tópico para outro, por exemplo, do tópico do conceito e definição para os princípios, eles precisam ter uma ligação, porque senão dá a impressão que você fez um recorte, e não é essa a lógica da pesquisa científica. Próximo item que eu gostaria de falar para você é sobre o desenvolvimento da introdução e da conclusão. A introdução e a conclusão você só vai fazer quando o trabalho estiver todo pronto. Então, o que você vai fazer na introdução e na conclusão? A introdução, ela tem que ser, como o nome já diz, né? Algo você tem que introduzir, você apresentar o trabalho. Eu tenho um método para fazer uma introdução bem clara, bem evidenciada. Geralmente eu introduzo da seguinte forma. No primeiro parágrafo da introdução, eu falo da pesquisa. Eu falo que a presente pesquisa apresentará uma análise e correlaciono com o título dado
ao TCC. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ficou redundante, né? Neste exemplo, eu coloco para vocês, apresente pesquisa, apresentará uma análise sobre os institutos do direito do trabalho vinculados à relação de trabalho e emprego, tendo em vista a importância que os mesmos apresentam. Ou seja, da mesma forma que eu falei do título, eu tento apresentar de forma impessoal a importância da temática que será estudada. E aí, o que eu faço, pessoal? Como é um artigo, eu faço o seguinte: o trabalho será desenvolvido com base no seguinte questionamento, ou seja, você tem que apresentar na introdução qual é a pergunta do seu trabalho. Qual é a pergunta do seu trabalho? A pergunta é o que norteou a sua pesquisa. Então, se eu estou falando da relação de trabalho e emprego, eu tenho que fazer uma pergunta aqui do porquê que eu estou fazendo esse trabalho. Então, é mais ou menos o seguinte: qual a relevância dos institutos de relação de trabalho e emprego para os contratos laborais atuais? Eu fiz uma pergunta. Porque, tecnicamente, o meu TCC tem que responder essa pergunta. Essa pergunta é aquela que você fez lá no seu projeto de pesquisa. Para responder tal questionamento, o trabalho terá como objetivo principal, e aqui você vai descrever qual que é o objetivo principal, em uma única linha do seu trabalho. Averiguar a relevância da relação de trabalho e emprego no Brasil. Ponto. De modo específico, o trabalho verificará. E aí você pode utilizar ações que você vai fazer no trabalho, como por exemplo, o que meu trabalho ele visa? Eu até esqueci o que meu trabalho ia falar. Então, meu trabalho visa entender os institutos de relação de trabalho e emprego, ponto e vírgula, eu posso colocar, analisar as tendências legislativas, compreender o impacto ocasionado na sociedade. Ou seja, eu sempre vou utilizar como objetivos específicos expressões como analisar, compreender, entender, discorrer, visualizar. Eu vou utilizar ações para demonstrar os meus objetivos específicos. Além disso, eu vou colocar assim, a metodologia que eu estou utilizando e quais foram os métodos de estudos, o material bibliográfico que eu utilizei. Então, a pesquisa se pautou na análise. Esse trabalho aqui eu vou usar análise dedutiva, que você estudou lá na aula de metodologia. Análise dedutiva, visto que a pesquisa se baseou em comparadas bibliográficas, análise de julgados e artigos publicados em revistas científicas qualificadas. Ponto. Eu falei o que eu pesquisei aqui. É mais ou menos esse texto que eu utilizo sempre nos meus trabalhos. Outra coisa que eu vou colocar aqui para vocês, pessoal. Para chegar à resposta, o trabalho se apresentou da seguinte maneira. Inicialmente, verificou-se. Qual que é o primeiro tópico do nosso desenvolvimento? Foi esse aqui, ó. Conceito e definição da relação de trabalho e emprego. Então aqui eu vou falar assim. Inicialmente verificou-se os conceitos de relação de trabalho e emprego. E aí, pessoal, o pulo do gato que eu vou dar para vocês. Em uma linha, eu vou tentar resumir o tópico inteiro. Em uma linha, eu tento resumir o tópico inteiro
que foi desenvolvido aqui, ó, gente. Deixa eu voltar para você. Foi desenvolvido aqui. Na sequência, o trabalho analisou os principais aspectos práticos que diferenciam o Instituto, que, conforme será visto, se apresentam da seguinte maneira, a partir da análise do artigo 3º da CLT. Posteriormente, o trabalho buscou verificar as implicações jurídicas nas relações de trabalho e emprego, as tendências legislativas, visando chegar na resposta por meio das comparadas jurisprudenciais. Ou seja, você ali, no tópico seguinte, você discorreu o trabalho inteiro em 2, 3 parágrafos. Fechou. Por fim, será possível apresentar como hipótese que a relação de trabalho e emprego é de total importância para o firmamento de um contrato laboral. E assim vai. Ou seja, eu coloquei uma hipótese que é como se fosse a resposta para a minha pergunta. Fiz a introdução, introduzi. É isso que eu preciso fazer. Pronto, matei a introdução. Tá vendo que introdução não tem segredo? Introdução é isso. Introdução eu não uso citação, eu não uso nada, tá? Introdução é isso. E na conclusão, pessoal, é mais fácil ainda. Porque a conclusão, olha como que eu faço. O presente trabalho buscou analisar, aí eu coloco o tema do trabalho. Para isso, ao longo da pesquisa, buscou responder o seguinte questionamento. E aqui você repete aquela pergunta da introdução. Para chegar à conclusão, analisou-se que... E aí, pessoal, você pode colocar em cada parágrafo, o resumo do que foi tratado em cada tópico do trabalho. Uma vez que eu falei dos 5 tópicos, no último parágrafo da conclusão, eu tento apresentar uma resposta direta, ou seja, objetiva, sobre a pergunta que eu estou tentando responder. Fiz isso, matei e era o que eu precisava. Difícil? Difícil? Lógico que não. Mas como esse vídeo está longo, eu vou deixar para um próximo vídeo explicar para você como publicar o seu TCC. Deixe seu like, deixe seu joinha. Espero você na nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.